Naryuki é apenas um jovem azarado que sonha em ir para a universidade, mas para ganhar essa sua tão sonhada bolsa de estudos, ele terá que ser tutor das garotas mais problemáticas do seu colégio. Mas de alguma forma ele acaba formando um harém de 5 garotas, incluindo a sua professora. E toda essa situação acaba virando sua vida de ponta cabeça. Então sente-se confortavelmente para ver os primeiros episódios desse anime maluco. Bem, tudo começa quando Naryuki é chamado até a sala do diretor. O diretor pede a ele para ser o tutor de 2 garotas que são consideradas impossíveis de serem ensinadas, mas também são extremamente inteligentes na sua área. Rizu é considerado um gênio na matemática e ciências, e ela até recebeu o apelido de computador minúsculo por ela ser bem baixinha. Já Fumino é considerado um gênio na área das artes e literatura, e ela tem o apelido de Bela Adormecida por conta que sempre dorme nas aulas. Então, já que ele não tem muita escolha, ele decide concordar, mas ele diz que não tem ideia de como é dar aula para esses tais gênios. À tarde no parque, Rizu diz que ele vai ser igual aos outros tutores e vai acabar abandonando elas, mas ele diz que tem um motivo maior e ele jamais iria abandonar 2 garotas precisando de ajuda, o que acaba deixando Fumino bastante feliz. Então ele acaba descobrindo que Fumino quer estudar ciências enquanto Rizu quer estudar literatura, o que deixa ele muito surpreso porque isso é o oposto da área delas. E como tudo não é ruim o suficiente que não possa piorar, ele acaba percebendo que Fumino é extremamente ruim em matemática, pois ela diz que a sua cabeça falta explodir quando está vendo números, enquanto Rizu também é péssimo em literatura, porque ela diz que é péssima em interpretação de texto. Então Naryuki acaba percebendo no que ele acabou se metendo. Então ele sugere, já que uma é extremamente boa na área que a outra quer aprender, por que uma não ensina a outra? Mas elas respondem que não são capazes de simplificar o seu conhecimento, o que deixa ele bastante frustrado e irritado. Então ele aconselha a elas, em vez de estar desperdiçando seu conhecimento, em vez disso elas poderiam frequentar boas universidades que ajudassem no talento natural delas. E Rizu se levanta brava, dizendo que todos falam a mesma coisa para ela seguir uma vida que ela não quer. E ela diz que ele está abandonando elas assim como os antigos tutores também fizeram. Então Rizu sai furiosa e Fumino vai atrás dela. Então já no outro dia ele percebe o erro que cometeu e pede desculpas a elas. E ele entrega materiais de estudo, que diz que passou a noite toda preparando isso para elas, e acaba deixando elas bem surpresas. E ele diz que jamais cometerá esse erro de novo, jamais irá abandoná-las. E ele diz que fará de tudo para fazer elas felizes. E isso acaba deixando as garotas bem incomodadas, pois por algum motivo elas acreditam que ele está apenas confessando seu amor por elas. Então, após ele conseguir explicar toda essa situação, as garotas agradecem por toda sua dedicação e em seguida eles vão até a biblioteca para estudar. Mas então ele acaba percebendo que ele está entre as 2 garotas mais populares do colégio. Então ele vê que aulas particulares podem não ser tão ruins assim, mas também não são tão fáceis por conta das situações que ele tem que se submeter. Após os estudos, ele leva Fumino para casa, e ela diz que quer estudar ciências para ser uma astrônoma. E ela diz que por conta que as estrelas lembram a sua falecida mãe. E Naryuki diz que vai se esforçar ao máximo para realizar o sonho dela. Então após isso, quando ele voltar para casa, ele acaba se deparando com Rizu, sozinho em um parque jogando um jogo de cartas. E ela diz que gosta muito desse tipo de jogo, mas nunca tem ninguém para jogar com ela. Então ele resolve se juntar a ela, mas após vencer ela 20 vezes seguidas, ele percebe que ela é horrível. E ela diz que é péssima em qualquer tipo de jogo competitivo, porque ela fica tentando adivinhar o que as pessoas estão pensando. E é por isso que ela quer estudar bastante para poder estudar psicologia. E ele diz que sempre que ela quiser, ele pode vir jogar com ela o jogo que ela quiser. E isso acaba deixando ela bastante feliz. Então no dia seguinte, já na escola, as 2 vão até a sala dele à procura dele. E isso obviamente acaba chocando todos os amigos dele. E para deixar eles ainda mais malucos, elas ficam falando bem no ouvido dele, para ninguém ficar sabendo o que eles fizeram na noite passada. E os amigos dele ficam bastante impressionados com isso. Então depois da aula, ele acaba esbarrando numa amiga que ele conhece há bastante tempo, Uruka. E ela pede a ele o caderno dele para que ela possa copiar tudo que ele fez. Isso acaba deixando ele bastante bravo, mas não tem jeito, já que ele dá o caderno para ela copiar desde quando eles estudavam no primeiro ano. E ela é sempre muito boa em esportes, principalmente em natação, sendo uma das melhores no colégio. Porém, as suas notas estão muito baixas, fazendo ela correr o risco de perder a sua bolsa de esportes. Então o diretor disse para ele ajudar ela, pois se ela não melhorar, ele não vai ganhar a bolsa dele. Dizer que o prota já estava acabado, agora vai ser o triplo. Então ele conta a ela que a partir de agora ele será o tutor dela. Mas digamos que por algum motivo ela não aceita muito bem a ideia, então decide fugir dele enquanto ele corre atrás dela. E enquanto isso, Fumino e Rizu estão atrás dele. E digamos que quando elas encontram ele está numa situação bem suspeita. Enquanto ele fica com cara de mal dizendo que Uruka não vai escapar ele, Fumino fica assustado e acaba acertando um extintor na cabeça dele. Enquanto Rizu olhava para ele com uma cara de bastante desgosto. Então novamente ele tem que explicar toda essa situação. E então as garotas se apresentam para ela e dizem que Naryuki é o tutor delas. E por algum motivo antes ela não queria, mas agora ela está louca para que ele também seja o tutor dela. Então é mostrado um flashback explicando a situação, que desde muito antes ela sempre foi apaixonada por ele. Então já no dia seguinte, ela pede ajuda de Naryuki para um teste de inglês. E ela diz que esse teste é de extrema importância, ela não pode tirar nota ruim. Então ele diz para ela apenas memorizar as palavras que ela vai precisar no teste. Então ele explica como fazer isso, mas ela acaba ficando cansada apenas de ouvir ele
falar. Então Fumino decide ajudar ela, mas rapidamente também não consegue nenhum resultado. Mas como o Prota é Prota, ele consegue finalmente fazer ela tirar uma nota excelente no teste. Então depois disso ela acaba dando um presentinho pra ele como agradecimento, que era pra ser um estojo de lápis, mas quando ele abre ele percebe que é o maior usado dela, que por engano ela acabou trocando e ficando com o estojo dele. Então após isso o diretor chama ele até a sala dele. Então ele ordena que ele tem que fazer as garotas tirarem uma nota média ou alta. E isso é uma das coisas que os tutores anteriores jamais conseguiram fazer. Então, enquanto as garotas passavam na frente da porta do diretor, elas ouvem a professora Kirizo falando que se elas falharem novamente no teste, Nariuki terá que ser removido da tutoria das duas. Então as garotas acabam ficando tristes ao ouvir isso, porque elas não querem perder ele. Então Riso diz que elas têm que se preparar ao máximo para que isso não possa acontecer. E elas têm que tirar a melhor nota das vidas delas nas próximas provas. Então no outro dia Nariuki vai até o restaurante da família da Riso. Então o pai dela começa a intimidar Nariuki para que ele não faça nada estranho com ela. E Riso acaba tacando um livro na cabeça dele, mandando ele ir voltar a trabalhar. Então os dois começam a estudar e para o desespero do pai dela eles vão até a noite. Então eles acabam de estudar e Nariuki vai embora, mas então Riso pergunta o que acontecerá se ela não for boa no teste. Então ele diz para ela não se preocupar, que se ela for ruim, no próximo teste eles estudam mais ainda para ela ser aprovada. Isso acaba deixando ela, digamos, meio sem jeito. E ela vendo aquela situação, ela diz que ele está tratando ela como uma criança. Então no outro dia, finalmente o dia do grande teste chega. Então ela começa a pensar em todos os outros tutores que disseram para ela desistir e focar apenas em matemática. Mas então quando ela pensa que Nariuki foi o único a confiar nela, dá um gás final para ela conseguir terminar o teste. Então após o teste acabar, ela mostra a nota para eles. Então eles ficam bastante surpresos e felizes que ela obteve uma nota bem acima da média. Então Riso acaba percebendo que essa foi a pontuação mais alta que ela já obteve num teste de humanas. E Nariuki vendo essa cena fica bastante emocionado. Fumino também conseguiu tirar uma nota bastante acima da média. Então Nariuki pode continuar sendo o tutor dela, já que as duas passaram no teste do semestre. Então após todo esse perrengue eles saem para comemorar. E assim chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigado galera, se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal. E comente aí também se você quer uma parte 2 da continuação desse anime.